Mas antes disso, temos a elegância, temos a sua opinião sempre, uns amam, abalizada, outros detestam, mas é um cara que tem uma bela argumentação. Eu gosto dele. Por isso ele está aqui no programa Pânico, conversando com a gente diretamente da Flórida, o nosso querido Rodrigo Constantino. Constantola. Consta, você quer falar do que hoje? Você que manda, você que manda. Primeiro, boa tarde a todos, sempre um prazer participar. Aqueles que odeiam estão simplesmente errados, mas tem gosto para tudo, né? Brincadeira à parte. Vamos lá, hoje eu acho que eu já ouvi aí não sei se foi o Olavo ou o professor Papagaio, um dos dois, mas esse é o tema que eu queria focar, né? Porque nós tivemos uma carta de demissão da editora de opinião do New York Times, Bari Weiss, e deu uma baita repercussão aqui nos Estados Unidos, né? Não se fala em outra coisa, em vários veículos, pelo menos mais conservadores, porque ela saiu jogando caca no ventilador. Ela saiu falando que o ambiente ali estava totalmente intolerante para qualquer um que não rezasse a cartilha politicamente correta de fanatismo anti-Trump. Veja, ela não é uma conservadora, sequer ela é simpática a Trump. Ela é uma moderada de centro e ela era rotulada de fascista, nazista, essas besteiras todas, e pelos pares que iam nas redes sociais, no Twitter, pedir a cabeça dela. E a diretoria do New York Times nada fez a respeito. Ela encheu o saco, questionou até que ponto precisa ter coragem para simplesmente ser uma jornalista independente de centro num veículo importante hoje em dia, né? E saiu bicando, falando que enquanto isso tem gente lá que está no quarto milésimo de artigo só atacando o Trump, falando a mesma coisa, que o Trump é a maior ameaça para a humanidade, e esse garante, obviamente, o emprego. Então, esse é o New York Times de hoje, essa é a imprensa de hoje em dia, de esquerda, totalmente fanática contra o Trump, que é usada como fonte quase exclusiva dos nossos jornalistas no Brasil. É copy and paste do que sai no New York Times ou na CNN. E no próprio New York Times de hoje, que o Felipe Neto, esse youtuber aí, sensacionalista, mandou, lacrador, fez um lacre nível hard, assim, nível mundial, mandou um vídeo dizendo que os americanos têm que impedir que o seu lunático seja reeleito, porque o seu lunático, que é o Trump, está fazendo um mal danado ao mundo, por exemplo, influenciando um lunático muito pior, que é o Bolsonaro, quem ele responsabiliza pelas mortes do coronavírus. Ou seja, é uma coisa de um nível assim que nem Alexandria Ocasio-Cortez, que é a mais radical dos democratas aqui, conseguiria chegar. É um negócio assim, PSOL para baixo. Então, estão avacalhando com a imprensa, né, que já foi séria. New York Times, é verdade, sempre teve um viés de esquerda. Lá no passado tinha uns defensores até da União Soviética, que ganhou até prêmio Pulitzer, como o Walter Durante, mas chegou num nível de demagogia e sensacionalismo hoje, e de intolerância e perseguição a qualquer um que não reze essa cartilha woke e não demonize o Trump, que é uma vergonha, e está explicada a perda de credibilidade. Mas que hoje em dia também não tem essa importância, né? A imprensa, você acha que tem essa importância? Ou só para nós que somos velho? Acho que vem perdendo, Emílio. As redes sociais furaram essa bolha, ganharam muita dimensão, e daí a necessidade, inclusive, que eles estão vendo de tentar controlar e censurar as redes sociais, né? Porque expuseram em praça pública que eles não são mais hegemonia, né? Veja que o Chico Buarque, quando falava uma coisa, todo mundo nos cadernos segundo caderno de cultura, baixava a cabeça e se curvava, né? Estava diante ali de um deus. Hoje em dia ele entra com um pedido de impeachment junto com outros popões aí, e a turma ignora, tirando, sei lá, antagonista, esse pessoal aí, a turma ignora, né? Porque isso não é notícia, isso é ridículo, né? É ridículo. A turma que idolatra Maduro e saudosista do PT entrou com pedido de impeachment alegando crimes do Bolsonaro na pandemia, que é um negócio ridículo. Mas você acha, ô Constantino, porque eu acho que é o seguinte, por isso que tem esse negócio da fake news. Sim. Porque hoje em dia, você, por exemplo, você é um jornalista independente, não é? Você trabalha para um monte de empresa, não trabalha?
Você sou trabalha... totalmente independente. Eu sequer me considero um jornalista, né? Sou economista de formação. Talvez esteja aí o segredo. Eu não me formei em jornalismo. Sim, mas você atua nessa área. Você tem opinião. Você de opinião, isso. Então, por exemplo, se você não tem que concordar com a Jovem Pan ou não, você entra aí, dá a sua opinião para a audiência. Eu acredito que hoje em dia é muito mais jornalista assim, né? Eu acho que esses que são os caras, é tudo meio que independente, não é? Mas, Emílio, é verdade, mas a gente tem que fazer uma separação, uma divisão importante do jornalista, repórter, que traz notícias e reportagens, do comentarista de opinião, que é o meu caso. O jornalista, muitas vezes, deixa um filtro ideológico falar mais alto também. Mas não é o caso da Jovem Pan, por exemplo, que faz um trabalho sério de jornalismo, como alguns outros veículos, e no lado de opinião também tem pluralidade. Ou seja, a gente vê opiniões totalmente contra qualquer coisa que venha do governo Bolsonaro e opiniões que eu considero mais isentas e conseguem reconhecer méritos. Mas tem de tudo dentro da mesma empresa, dentro da mesma marca, né? Já outros veículos de comunicação não só jogaram para baixo do tapete qualquer preocupação com o jornalismo sério, né, e usam aquilo que deveria ser imparcial, que é a reportagem, para criar picuinha, intriga e perseguir o governo. E na área de comentários só tem permissão para um tipo de opinião, aquela que detona o Bolsonaro e considera ele a reencarnação de Hitler. Então, isso é que é muito grave, né? Você está perdendo o ambiente de debate legítimo de quem discorda com base nas notícias, né, do governo ou concorda com o governo. Então, o que deveria ser um ambiente saudável de debate, é isso que a Bari Weiss denunciou na carta de renúncia dela. Aquilo que deveria ser um debate saudável de opiniões e ideias, né, se tornou apenas um lado da história, tendo que você rezar na mesma cartilha ali de considerar a pior coisa do mundo o governo Trump, sendo que é um governo que tem vários acertos. Então, mas você não acha que é porque personalizou o cara que tem um pensamento mais conservador, vamos chamar mais à direita, aqui no Brasil, no Bolsonaro e aí no Trump, e aí fica isso personalizado, você não acha que foi isso? Eu acho que, em parte, é isso, né? Há muito tempo que eles tentam rotular qualquer um mais à direita de fascista, nazista, reacionário, preconceituoso, machista, xenófobo, e por aí vai, né? A diferença é que o Trump e o Bolsonaro não se curvaram diante dessa patota e dessa patrulha. O Ben Shapiro, que é um comentarista de opinião daqui dos Estados Unidos, ele diz, inclusive, que o Trump é uma espécie de dedo do meio a essa turma, né? Então, quando eles não se curvam diante da patrulha, a patrulha não sabe como reagir, porque antes isso surtiu efeito, eles conseguiam intimidar os outros republicanos. Eles não conseguem intimidar o Trump e não conseguem intimidar o Bolsonaro no Brasil. E daí o desespero, né? Porque eles não sabem como lidar com esse fenômeno. Que vai lá e reage à altura. Fala, vem cá, vocês é que são fábrica de fake news, não enche o saco. E eles ficam perdidos, porque eles estão desmascarados. Eles estão desnudados em praça pública. Mas não fica confuso também, que você citou o Ben Shapiro, que tem esse jornalismo opinativo. O cara vai lá, dá a opinião dele, todo mundo, ele tem um bom argumento. Quando vai pra rede social, fica uma coisa confusa, poluída, e vira uma treta. Tem dois jornalismos. Você passa a sua informação, tua opinião, e outro de rede social. Eu entrei agora no seu Twitter e você tá brigando com o nosso querido Guga Chakra. Falou que ele deu um comentário imbecil. Teu comentário lá, eu sei que você tem que ser livre-arbítrio até de fazer isso. Mas não fica uma coisa confusa também? Fica, Zuckerman. O Twitter é um ambiente, é uma selva, né? O Ben Shapiro mesmo chama de Bull Box, que é aquela coisa do filme do Capitão Gancho, que você joga a turma lá no meio e fica todo mundo em cima detonando, né? Que nem joga junto numa caixa numa câmara com escorpiões e cobras. É mais ou menos isso. Agora, o Guga, por exemplo, é um cara simpático, eu gosto dele, já falei várias vezes com ele, a gente já se bicou, depois já fez as pazes. Ele é um cara que parece ser um cara bacana. Mas ele tá enaltecendo ali o Felipe Neto como um representante sério do debate político. Aí não dá. Aí não dá. Aí eu tenho que entrar mais de sola pra falar assim, Guga, menos. Porque se existir só essa patota, vai um ficar elogiando o outro e o garoto aí vai ser chamado pra entrevista na TV Cultura e vai se achar o máximo. E alguém tem que furar a bolha. Alguém tem que virar e falar o seguinte, isso aí é farsa. Isso aí então, mas ô Constantino, deixa eu falar um negócio pra você agora. É algo que eu presenciei, mas eu não posso contar em detalhes porque eu seria muito leviano de contar. Mas
eu queria que você pensasse o seguinte, e os ouvintes também pensassem o seguinte, esse menino, o Felipe Neto, é um moleque, sei lá, ele deve ter o quê? Uns 28 anos? 30, não, ele já não é mais tão novo assim, não. Não, mas ele é de uma geração... É o novo Sérgio Malandro. Não, ele era uma geração... Eu acredito que ele tenha boas intenções. Você não acha que ele é um cara... Você acha que não? Você não acha que ele está sendo um instrumento político ali, que estão usando a influência que ele tem muito seguidor, ele é um cara que faz coisas bacanas no YouTube e tal, não sei o quê... Claro que ele tem as ideias dele e estão usando ele para ganhar votos futuramente. Porque no final tudo é para ganhar poder, viu? Pois é. No final, se você se colar em qualquer um desses aí, é para você dar voto para esse ser instrumento desse cara. É um moleque bonito, pô. Você é jovem. Gente... mas aí que tá, né? Ele fez sucesso imitando foca e seduzindo o jovem. E hoje está sendo usado isso, a fama e a bazuca que ele tem na mão para 30 milhões de seguidores, sei lá, né? Estão usando isso para quê? Para esse tipo de mensagem sensacionalista, demagógica, né? De lacre, puro lacre. Sim. De uma bolha. E isso não... Agora, se ele faz isso deliberadamente ou se ele é um idiota útil, um instrumento na mão de quem sabe o que está fazendo, isso aí é difícil julgar. É sempre as duas opções em relação a quem é instrumento de disseminação de lixo esquerdista. Agora, eu acho que ele tá grandinho para saber. Veja que coisa, ele andou falando mal da Bolsa de Valores, o nosso querido Samidana, inclusive, fez um discurso que enterrou ali as baboseiras dele, mas ele foi falar que estudou e mudou de ideia em menos de um dia. Então quer dizer que é assim que ele estuda, o sujeito é mais raso que um pires convexo. Ele Sim. É mais raso. Sim, mas eu acredito que ele faz isso sei lá, na boa vontade. Eu não acho que seja. Eu não conheço ele. O negócio da bolsa, ele voltou atrás. Você lembra, o Delari? Você lembra o Leonardo? Bom, depois a gente fala aqui entre nós. Eu não posso falar isso publicamente porque é um assunto muito particular. Mas eu não sei. Eu acho... mas aí também, né, o cara tem direito de dar a opinião dele também, né? Se o cara supervaloriza a opinião do cara. Mas, pô, se o New York Times publicou, beleza. Qual é o problema? Tem relevância. Mas o cara pode... Você pode chegar no seu Twitter e dar a opinião. Emílio, tá tudo perfeito, liberdade de expressão. Claro. E eu tô usando a minha pra expor o ridículo disso. É um circo. Agora, veja que curioso também, pra falar de outro desse tipo também, né? A Embaixada da China no Brasil, a página oficial, elogiando aquele Átila e a Marino. Youtuber alarmista que pegou o copy and paste lá do estudo do Imperial College e com isso foi chamado também para TV Cultura, mesmo a TV Cultura que chamou o Felipe Neto, porque é uma mensagem que agradava os isolacionistas radicais contra o presidente e o governo. E também estão colocando num pedestal um sujeito que não merece tanto holofote. Eu tô apenas usando meus veículos, o Emílio, e o meu espaço para expor esse troço. Porque antes não tinha o contraponto. Antes era só a patota enaltecendo eles e ficava por isso mesmo. Sim. Por que há tanta audiência pro que eu falo e outros? Porque há uma demanda reprimida por gente que toca real, que fura a bolha. Eu me vejo quase como um alfinete diante de uma bolha. Estoura a bolha. É só isso. Constantino tá bem confiante, né, Constantino? É impressionante. O que é isso, professor? Vai brigar com o Constantino também, ou professor? Eu acho que a gente deve levar um pouco aqui a questão do debate, né? Porque não ficar no Felipe Neto, que tem uma massa cognitiva de um cacto, né? Mas eu queria saber de você, Constantino, se você acredita que você realmente tem esse poder, né, de furar a bolha, ou é o senhor que está numa bolha porque o senhor vive defendendo o tal presidente, o Mandrião, né, atual, e também o imperialista, que não vai ser reeleito e vai perder pro Biden. Não é o senhor que está numa bolha e não os outros? Fake news, professor, fake news. Eu não vivo defendendo o presidente ou o governo, eu tenho várias críticas, inclusive aqui com essa marca aqui, ó, da Jovem Pan, é só procurar. Total liberdade de expressão e vários outros também criticam muito o governo. O governo merece críticas, o presidente merece crítica, a postura dele na pandemia foi muito criticada por mim. Mas quando você começa a associá-lo a um genocídio, quando as pessoas começam a tentar colocar no colo dele 70 e tantas mil mortes, aí você entra na defensiva. Veja, hoje eu quero dar os créditos aqui, o mérito, Eduardo Matos de Alencar.
postou um resumo perfeito, e eu admiro muito aquele poder de síntese de alguns. O Brasil é o único país do mundo que todos os governadores e prefeitos fizeram políticas de sucesso de enfrentamento ao Covid-19, mas morreram 70 mil pessoas só por culpa do presidente da República. Claro. Cadê a lógica disso? Claro que isso tem. Não é argumento, isso é lacre, isso é narrativa. Então, quando você começa a ver esse tipo de coisa e dá pena de gente supostamente séria, quando você começa a ver um jornalista do peso de um Hélio Gaspari na coluna de hoje no Globo, passando pano pro que disse o Gilmar Mendes, que chamou de genocídio o governo, e falando que o perigo disso é alimentar o vírus da ditadura, que o presidente poderia usar isso como pretexto para dar um golpe, é porque a pessoa está vivendo em outro país e não está enxergando de onde está vindo o perigo, do próprio Supremo Tribunal Federal, de uma mídia que está obcecada com o seu ódio patológico para derrubar o presidente. É daí que está vindo o perigo. Então eu só estou tentando calibrar as prioridades. Agora, quer ficar 1 hora de programa falando mal do presidente ou do governo? Eu falo, não tem problema não, tem muita coisa errada, muita coisa. Então fala. Eu venho pensando. O presidente não mandou a reforma administrativa no ano passado, com medinho de acontecer no Brasil o que aconteceu no Chile, organizado pela esquerda radical com a soltura do Lula, e até hoje não conseguimos. A equipe econômica tem feito um ótimo trabalho, mas não conseguiu emplacar mais privatizações, em parte por problemas no Congresso, e aí tem a ver com a postura, sim, do Bolsonaro, que ele é muito mais útil em atacar os inimigos certos do que construir pontes. Então essa postura pode ser útil para a rede social ou para eu denunciar tudo isso que eu venho denunciando, mas um presidente tem que agir mais como um estadista, tentar governar. Então tem várias críticas que você pode fazer ao bolsonarismo e ao presidente e ao governo. Agora, quando você vê gente sensacionalista fazendo cruzinha na grama, que nem PSOL, para de forma demagógica colar no colo do presidente cada uma das mortes da pandemia, que nem a turma do MBL fez, você vai me desculpar, mas isso não é sério. Isso não é sério. Constantino, Constantino, mas isso aí também, mas pegando esse aspecto aí que você está falando, o gancho. Mas o governo Bolsonaro é reformista. Não tem governo reformista. Governo reformista de 40 anos que nós estamos vivendo só de um jeito. O cara não sabe o que é. O cara não sabe o que é um liberal, o cara não sabe o que é um conservador. Tributária. Não sabe direito reforma tributária. Lembra lá dos aposentados? Ficou anos. Vai tirar dinheiro dos velhos, a Previdência e tal. Ele também já devia estar preparado e saber que alguma coisa ele também não pode chegar chutando o balde. Como é que você vai chutar o balde? 40 anos. Falta 40 anos no Brasil é isso aí. É aquele velha coisa. Quantos anos a Globo mamou? Quantos anos os caras tinham bilhões que vinham lá? É lógico que vem. Mas isso aí também é incapacidade do governo Bolsonaro. Exato. O cara de articular, de se comunicar. É claro, o cara tinha que saber falar, porra, esses caras não vão deixar eu jogar mesmo. Vou chegar lá, vem Covid. Não vem Covid. O cara joga rojão pra cacete também. E a oposição tá no papel dela. Não, a oposição está no papel dela, apesar de que a oposição no Brasil sempre foi muito destrutiva, não tem uma postura patriótica, né? Agora, aqui nos Estados Unidos, os democratas já foram muito melhores nisso, hoje pioraram. Mas eles votavam junto com pautas importantes para a nação. No Brasil, não. No Brasil é do contra sempre. Fla-flu. Isso não é razoável. Agora, veja, eu concordo com você. E outra coisa que eu acrescento, Emílio, é que tem que ter um senso de prioridade. Você não pode chegar com um governo de ruptura, mais até do que reforma, ruptura ao que estava lá, achando que vai atirar em todas as pautas simultaneamente e conseguir sucesso. Não vai. Você tem que ter senso de prioridade, você tem que escolher os alvos certos. Sim. Então faltou isso para o governo, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida, sem falar desse problema todo envolvendo Flávio, Queiroz e companhia, que enfraqueceu o presidente e deixou ele numa posição de refém perante, inclusive, o Supremo. Né? Então, é óbvio que tem vários problemas no governo e no Bolsonaro. Agora, isso não me impede, veja, o elogio que o Bolsonaro fez foi a 4 nomes ali, foram 4 jornalistas. Isso aí. Eu, o Narlock, o Lacombe... E o Caio Coppola. E o Caio Coppola. É isso mesmo, meus meninos. Veja que coisa curiosa. O Narlock sequer pode ser considerado conservador. O Caio pode ser considerado um menino conservador. Eu sou um liberal com viés conservador. O Lacombe se disse conservador. O Narlock é um liberal
mais para libertário com viés progressista. Ele mesmo brinca comigo. Sim. Rodrigo, você sabe que eu sou meio esquerda. Ele brinca. Né? Então, veja, o elogio do presidente ali foi um reconhecimento de que tem gente que faz trabalho independente e que apanha, porque vem apanhando da patota do selo azul, porque incomoda. Incomoda. Então, essa peixa não cola em mim, essa peixa de gado, de bolsonarista, isso não cola em mim. Isso não cola na Jovem Pan. A Jovem Pan tem um monte de comentarista aí que vive metendo malha no governo, alguns até, na minha opinião, em excesso, mas é a liberdade deles, né? Então, veja, é parte do jogo. Agora, o que não dá é para simular que é uma mídia séria, que é um veículo plural, enquanto que na prática dá holofote para Felipe Neto e Átila e só tem um viés, que é perseguir o governo que é visto como Hitler reencarnado. Isso não dá. É isso que a Bari Weiss denunciou no New York Times. É um jornaleco. Aí as pessoas vão dizer, quem é você para falar que o New York Times é um jornaleco? Isso aí é complexo de vira-lata. Isso aí é gente que acha que só porque é o New York Times é o máximo. Não, é um lixo. É uma porcaria de jornal e eu digo isso com todas as palavras. É isso aí, Constantino. Por isso que eu te elogio aí no Twitter. Constantino tá bravo. Ô, Constantino. É isso aí. Bom, eu acho... Bom, eu não acho nada. Eu acho. Não temos mais tempo, não? Não temos mais tempo, aqui, não? Ó o livro nosso novo aqui, ó. Nosso novo lançamento. Esse aqui é o novo lançamento. Poxa, ô, Constantino. Acabou o tempo. Pô, obrigado, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Você viu que o Olavo tá aí, o professor Olavo. Ele tem humor, né? Não dá pra negar que ele tem humor. Ele disse outro dia, o Rodrigo Cocô está certo, Olavo tem razão. Ô, Constantino, aliás, é só mandar um recado pro senhor. O senhor tá sabendo agora que eu tenho razão. Então vamos fazer uma live pra você ter razão sempre igual eu, porra. Muito bem. Aí o papo com o Rodrigo Constantino. É incrível a audiência do Constantino em Delari. Claro, conservador, pô. Incrível a sua audiência, Constantino. A gente põe você. É demanda reprimida, Emílio. É demanda reprimida por quem toca real, sem muita cerimônia e com independência. Não é, não. Por isso que os caras ficam te xingando. Você dá muita audiência. Delari fica ali, ó. Olha lá, ficou 10 minutos. 100 mil pessoas. Ele atrasou porque tem 100 mil pessoas vendo você agora. Nunca 120 deu isso. mil agora. E lá, ó, é isso aí. E vou falar pra você, e o Pingos tem que trazer o Paulo Guedes pra dar isso. Nós com o Constantino já dá isso. Só ele com essa camisa azul aí, ó. Essa camisa azul, você precisa mudar esse cenário aí. Já deu também. Tem que mudar esse mapinha aí. Vai pra varanda lá que você tem, com a vista na praia. Colocar os Vingadores atrás. Da IKEA custa 100 doleta, eu vou trocar. Boa. E parabéns pela entrevista com o Ian Maldonado ontem, hein, que eu vi lá no seu canal, muito bacana. Vamos fazer uma live, Constantino. Não temos mais tempo, vamos rodar, que no próximo bloco entrevista com quem? O Ian Maldonado, que era do MBL, foi muito top, tá no canal do Consta. Puta, o MBL também tá brisando. Então. Muito bem. Entra Rodrigo Constantino, diretamente da Flórida, conversando com a gente. Obrigado, Constantino, sempre trazendo as opiniões aqui na programação da Jovem Pan.